A história começa no continente oriental, onde as forças dos bárbaros entram em confronto com os soldados defensores do reino de Ildóren. No campo de batalha ensanguentado, cabeças saem voando enquanto os poderosos bárbaros ganham vantagem e destroçam as forças de Ildóren como se fossem papel. Mesmo assim, a capitã da tropa de Ildóren, Serafina, se recusa a desistir de seus companheiros. Ela reúne suas tropas para continuar lutando e abrir um caminho para a retirada. Mesmo enquanto Serafina atravessa alguns soldados bárbaros, ela percebe que seu lado sofreu baixas demais para ter alguma chance de sair com vida. De repente, um novo monstro surge do lado dos bárbaros. Veor, um bárbaro gigante de elite, massacra os soldados de Ildóren e aterrissa bem na frente de Serafina, com sua lâmina ensanguentada, erguida bem alto. Veor rapidamente identifica Serafina como a capitã experiente entre os soldados comuns, e a desafia para um duelo 1 contra 1. Sabendo que ninguém mais teria chance contra a enorme lâmina daquele monstro, Serafina aceita o combate, esperando ganhar tempo para que seus homens escapem. Ela salta bem alto e desce com tudo sobre Veor, que defende seu ataque enquanto permanece de pé com tranquilidade. Em seguida, ele ataca Serafina com seu poder imenso e a arremessa para o lado. Serafina aterrissa de pé e se impulsiona novamente para lançar outro ataque contra Veor, e os dois começam a trocar golpes em um confronto intenso. Embora Serafina consiga acompanhar a força de Veor de forma impressionante, o poder esmagador dele ainda a força a recuar. Sem outra escolha, ela usa sua técnica suprema, que concede um aprimoramento mágico à sua espada. Usando toda a força que lhe resta, ela grita e enfrenta o golpe final de Veor. No instante em que as duas espadas se chocam, uma das lâminas se quebra e é lançada ao chão. Os soldados de Ildóren assistem, atônitos, enquanto sua capitã segura uma espada quebrada em derrota. Serafina cai de joelhos aceitando a derrota, e Veor a elogia sinceramente por ter conseguido enfrentá-lo por tanto tempo. Então Serafina pede que ele a mate como uma guerreira merece, mas Veor se recusa a tirar sua vida. Em vez disso, ele exibe um sorriso sinistro e promete que a manterá viva e fará bom uso de seu corpo. Após esse aviso ominoso, Serafina perde a consciência e desperta em uma cela de prisão escura, vestindo um trapo sujo e presa por correntes pesadas. Chocada, ela olha ao redor e tenta se situar por um momento. Então, finalmente, ela se lembra de que foi derrotada pelos bárbaros, e agora é sua prisioneira. Ao recordar o último aviso de Veor, Serafina fica apavorada, imaginando que tipo de tortura os bárbaros irão infligir a ela. Ela se pergunta se será usada como escrava ou se será submetida a uma dor imensa para entretenimento. No fim, o pensamento mais assustador surge em sua mente, e ela se pergunta se Veor pretende usar seu corpo como mulher. Como Serafina ainda é uma jovem nobre solteira, a ideia de um bárbaro brutal macular seu corpo puro a mergulha em profunda angústia. Então, Serafina também percebe que seus pobres companheiros ainda estavam cercados por bárbaros depois que ela foi nocauteada. Pensando que todos foram massacrados ou capturados assim como ela, sente uma onda esmagadora de desespero. No fim, ela se preocupa principalmente com as pessoas comuns de seu reino, já que sem as terras do leste, suas colheitas continuarão morrendo, sem terra para plantar. Todos esses arrependimentos fazem a experiente capitã cair em lágrimas, mas de repente, ela ouve a voz de outra pessoa atrás dela. Serafina olha ao redor e vê Cersei, uma serva carregando um pouco de água. Serafina observa Cersei mais de perto, e nota um alicate e algumas ferramentas em seu cinto. Então pensa que ela veio para torturá-la em busca de informações. No entanto, Cersei não menciona nada sobre tortura, e em vez disso revela que está ali para preparar Serafina como o troféu perfeito para o rei Veor. Em seguida, ela acorrenta Serafina à parede para impedi-la de se mover, e a capitã cavaleira se prepara para um possível tormento brutal. Enquanto isso, fora da masmorra, Veor pensa em visitar Serafina, seus olhos brilhando de expectativa. De volta à cela, Serafina agora está nua enquanto Cersei lava seu corpo com um pano úmido. Quando termina de limpá-la, Serafina pergunta a Cersei por que ela está fazendo tanta cerimônia por uma escrava como ela. Cersei aponta que o corpo de Serafina estava imundo por causa da batalha, então ela apenas estava limpando-a. Em seguida, Cersei faz um comentário casual sobre sua aparência, surpresa por ela ser a mulher que lutou contra seu mestre por tanto tempo. Cersei explica que esperava que Serafina fosse mais musculosa, já que conseguiu enfrentar Veor, mas em vez disso, ela é apenas uma garota feminina. Ao ouvir isso, o orgulho de Serafina é ferido, já que ela acredita que uma cavaleira como ela não tem tempo para parecer delicada ou fofa. Cersei entende seus sentimentos, mas revela que Veor realmente gosta da aparência de Serafina. Essa
afirmação deixa Serafina ainda mais confusa, mas Cersei se recusa a explicar mais. Em vez disso, ela avisa silenciosamente Serafina de que ela nunca mais deixará o território dos bárbaros, enquanto segura uma faca afiada na mão. Serafina pensa que seu fim finalmente chegou e luta desesperadamente contra suas correntes, esperando por um milagre. Conforme Cersei se aproxima com a faca afiada e o alicate frio de metal, Serafina finalmente desiste e fecha os olhos. No entanto, por algum motivo, Cersei apenas corta suas amarras, corta suas unhas e coloca um vestido no corpo de Serafina. Ao abrir os olhos, Serafina percebe as roupas surpreendentemente decentes e nota que seu vestido está perfumado. Ela se pergunta por que diabos os bárbaros dariam uma roupa perfumada para uma prisioneira e começa a imaginar se estão preparando ela para algum tipo de ritual de sacrifício. Antes que possa perguntar na Cersei, ela ouve um rugido alto vindo da superfície acima da masmorra. Cersei confirma que Veor chegou e logo o enorme rei bárbaro entra na cela de Serafina. Após entrar, Veor se apresenta formalmente como o filho do grande chefe bárbaro Uldin, o Caolho. Enquanto isso, Serafina observa seu corpo gigantesco e seus olhos dourados, percebendo que não há como ele ser um ser humano comum. Ela então se lembra de uma história que seu avô contou sobre uma expedição contra os soldados bárbaros. Mesmo naquela época, aqueles brutamontes poderosos esmagavam facilmente as forças humanas e arrancavam seus corações para rituais, pensando que está prestes a enfrentar o mesmo destino. Serafina diz a Veor que não tem medo de ninguém e o desafia a fazer o que quiser com ela. Ao ouvir isso, Veor se pergunta do que ela está falando, já que ele não tem planos de sacrificá-la. Ele finalmente explica que a verdadeira razão pela qual a capturou foi para tomá-la como sua noiva. Com apenas essas poucas palavras, o mundo de Serafina vira de cabeça para baixo e toda a ansiedade em sua mente sobe ao seu rosto na forma de um rubor intenso. No início, ela está chocada demais para entender completamente o que está acontecendo, então pergunta a Veor se aquilo é uma brincadeira. Quando Veor explica que realmente quer se casar com ela, Serafina perde completamente a cabeça. Ela pergunta por que ele se casaria com uma inimiga, então Veor explica que sua raça bárbara não tem problema em amar seus inimigos. Em seguida, ele entra em um estado de paixão ardente ao relembrar as tradições de seus orgulhosos ancestrais. Desde os primórdios da raça bárbara, seus reis mais fortes sempre se casaram com uma cavaleira para honrar sua paixão pela espada. Apesar dessa explicação, Serafina ainda se recusa a se tornar sua esposa. O bárbaro astuto a lembra de que ela disse para ele fazer o que quisesse com ela, deixando Serafina presa pelas próprias palavras. Então, Veor também explica que não está se casando com ela apenas por causa de uma tradição cultural. Ele relembra a luta deles no campo de batalha, onde sentiu a sinceridade da paixão de Serafina por sua espada. Diante de uma mulher tão poderosa, ele se apaixonou imediatamente e decidiu que se casaria com ela não importasse o que. Após ouvir a confissão sincera de Veor, Serafina fica confusa demais para responder, então ele se vira para sair do quarto. Antes de ir embora, Veor promete que não a forçará a se casar contra sua vontade, para que ela possa pensar cuidadosamente sobre sua decisão. Depois que ele finalmente deixa a cela, a cavaleira em choque se pergunta o que vai acontecer com ela nessa masmorra insana. Enquanto espera pelo casamento, Serafina se lembra de um acontecimento de 7 anos atrás. Naquela época, seu irmão Sidious informou a Serafina que ela havia sido nomeada capitã de uma expedição para as terras bárbaras. Serafina aceitou e começou a sair para cumprir seus deveres, mas Sidious a interrompeu para entregar um convite para um banquete nobre. Confusa, ela se perguntou o que seu irmão queria. Então Sidious a lembrou de que ela ainda era uma dama nobre com uma reputação a zelar. Diante do olhar intenso de seu irmão, Serafina se endireitou e aceitou imediatamente o convite. Mais tarde, ela se vestiu com roupas elegantes e chegou à mansão da condessa Ildal para o banquete. Ao ver Serafina vestida com roupas comuns, os nobres ao redor começaram a fazer comentários sobre sua profissão. Em sussurros, toda a elite venenosa fez comentários horríveis sobre a aparência de Serafina, questionando se uma dama delicada como ela seria digna de liderar guerreiros experientes na batalha. Mesmo sabendo de sua verdadeira força, os nobres achavam um desperdício uma mulher ser tão forte quanto ela. Serafina se sentiu sobrecarregada com tantos comentários negativos, então foi até uma varanda para tomar um pouco de ar fresco. Então algumas jovens se aproximaram e a convidaram para se juntar a elas em vez de ficar sozinha. Enquanto as 4 se sentavam juntas, as jovens perguntaram a Serafina se ela tinha medo de seu trabalho assustador, ao ouvirem histórias sobre monstros e dragões. As moças se perguntavam se Serafina ficaria bem em situações tão perigosas. Sera sorriu e explicou que dragões eram apenas criaturas imaginárias, mas as jovens lembraram que ela ainda enfrentaria os bárbaros. Conhecendo as histórias sobre
sobre os bárbaros brutais e o terrível tratamento que davam às cavaleiras, as jovens disseram para Cera ficar em casa e evitar um fim cruel. No entanto, ela bateu as mãos na mesa para silenciá-las. Cera declarou com confiança que seu reino vinha tentando desde o primeiro dia conquistar as terras do leste. Em sua mente, somente ao conquistar o leste, o reino teria recursos suficientes para alimentar seu povo. Então ela estava pronta para lutar contra os bárbaros. Ainda assim, as jovens lembraram Serafina de que até a prestigiada princesa Wisterésia, que era seu modelo, desapareceu depois de enfrentar os bárbaros. Todas aconselharam que ela ficasse em casa e se casasse com um marido adequado, mas Cera se cansou da atitude negativa delas e deixou o encontro. Depois disso, ao voltar para casa em sua carruagem, ela se sentiu enojada com os nobres, que se banqueteavam com refeições luxuosas enquanto o povo comum passava fome nas ruas. No caminho de volta, ela encontrou um homem pobre sendo atacado por 3 rapazes. Os próprios garotos eram camponeses famintos, forçados a roubar outros para sobreviver. Mesmo assim, Cera interveio para proteger o homem e avisou os ladrões para recuarem. Sem saída, os garotos tentaram atacá-la com suas ferramentas agrícolas, mas Cera os derrotou facilmente. Os meninos pensaram que suas vidas estavam prestes a acabar, mas de repente, Cera teve pena deles e lhes deu seu precioso colar. Surpresos, os garotos agradeceram pelo presente valioso e prometeram nunca mais ferir ninguém. Depois que eles foram embora, Cera sentiu o coração apertar de dor ao pensar na situação de seu povo. Em seu íntimo, ela fez uma promessa ao seu povo de que voltaria vitoriosa do leste e traria paz ao reino. Alguns dias depois, antes de partir para a expedição, Cera prestou homenagem à princesa desaparecida Wisterésia. De repente, seu irmão apareceu por trás, furioso porque ela não havia encontrado um marido no banquete novamente. Serafina lembrou Sídios de que estava prestes a lutar pelo reino, mas o príncipe orgulhoso afirmou firmemente que mulheres nunca poderiam lutar na linha de frente. Enquanto ele gritava seu nome com raiva, de repente, a voz do príncipe se transformou na de Veor. Veor avançou em sua direção e estendeu a mão, determinado a torná-la sua esposa, custe o que custar. Quando o bárbaro a agarra, o pesadelo de Serafina finalmente termina, e ela desperta suando frio. Em seguida, ela ouve um ronco poderoso vindo de perto, e percebe Veor dormindo bem ao seu lado. Em um instante, a visão do corpo imponente de Veor faz Serafina voltar à realidade, e ela puxa o ar com frieza, aterrorizada com a ideia de lidar com ele como sua esposa. Em poucos momentos, Cera consegue reorganizar seus pensamentos dispersos. Ela grita com Veor por estar ao lado dela, mas ele explica que eles estão atualmente no quarto dele. Ao ouvir isso, Cera fica ainda mais indignada e pergunta por que Veor está nu com ela. Ele ignora a pergunta e, em vez disso, age como se estivesse aliviado por ela estar bem depois da noite passada. A imagem na mente de Cera continua piorando, e ela pensa que esse bárbaro bruto se forçou sobre ela. Incapaz de suportar na afronta à sua dignidade, Cera diz a Veor para simplesmente acabar com o sofrimento dela. Veor a impede, perguntando por que ela quer morrer, em vez de matá-lo. Cera aponta que um bárbaro não faz ideia do que significa a honra de uma mulher em seu reino, então ele não tem o direito de julgar seus sentimentos. Ela também o lembra de que acabou de ser derrotada em batalha, então sua honra como cavaleira também sofreu um grande golpe. Veor entende a frustração dela, mas ainda acha que isso não é suficiente para justificar tirar a própria vida. Em vez disso, ele a encoraja a seguir em frente e valorizar a dádiva da vida. Enquanto os dois discutem, Cersei entra no quarto com algumas roupas para Veor. Ela percebe que Cera teve um mal-entendido e explica que ela teve uma overdose de um remédio para dormir que deram a ela. Como Veor não esperava que o remédio fosse tão forte, ele ficou preocupado e a levou para o próprio quarto para vigiá-la enquanto ela descansava. Finalmente, Cera percebe que Veor simplesmente cuidou dela, em vez de comprometer sua castidade enquanto ela estava inconsciente. Ainda assim, ela fica irritada com ele por ter causado um mal-entendido desses. Veor mais uma vez ignora a raiva dela como se não fosse nada, e, em vez disso, foca em tomar café da manhã. Depois de terminar de se trocar, ele sai para comer e diz a Cera para aparecer quando estiver pronta. Após Veor sair do quarto, Cera desaba no chão, sobrecarregada por todas as emoções que acabou de vivenciar. Ela se sente envergonhada por uma cavaleira orgulhosa como ela estar dependendo de seus piores inimigos para comida e abrigo, e se lembra dos ensinamentos de seu avô. Apesar de ter treinado a própria neta, o avô de Cera também se sentia mal por ela ter nascido mulher, até ele disse para ela se casar com um marido para encontrar sua felicidade, assim como seu irmão Sídios. Depois de ouvir tantas palavras desmotivadoras, Cera percebe que Veor é a única pessoa que valorizou sua condição de cavaleira
cavaleira e achou isso atraente. Mesmo assim, seu ego se recusa a deixá-la aceitar o amor dele, e em vez disso ela foca no café da manhã preparado para ela. Sendo uma prisioneira de guerra, Sera pensa que Veor vai lhe dar um café da manhã horrível para humilhá-la. No entanto, quando ela finalmente sai, fica de queixo caído com a cena à sua frente. Ao ver o enorme pedaço de carne gordurosa assada, ela começa a salivar, já que sua nação empobrecida jamais poderia bancar tanta carne. Veor acha que Sera deve estar com fome, então lhe entrega cerca de 5 quilos de carne, pensando que é uma quantidade normal para cavaleiros humanos. Na realidade, o pedaço de carne é maior do que o torso de Sera, sendo mais carne do que ela consome em um ano inteiro. Sera pensa que Veor está tentando suborná-la para que o aceite com aquele banquete delicioso, então ela jura que prefere morrer a aceitar esse presente. Infelizmente, seu estômago ronca em protesto, deixando Sera constrangida a ponto de pedir pela morte novamente. Veor fica confuso sobre por que ela busca a morte a cada pequeno inconveniente, e a lembra de que se o estômago dela está roncando de fome, isso significa que seu corpo quer viver. Por fim, ele diz para ela parar de pensar demais e simplesmente aceitar a refeição. Enquanto isso, Cersei se aproxima de Sera e explica que, embora Veor esteja agindo de forma despreocupada, na verdade ele saiu para caçar essa carne especificamente para ela. Ela lembra a Sera de que Veor também é um nobre entre os bárbaros, então recusar um presente gentil como esse seria falta de etiqueta. Sera acaba cedendo e aceita o presente, e quando finalmente dá uma mordida, a carne suculenta conquista seu coração instantaneamente. Sera literalmente começa a chorar, já que nunca havia comido uma carne tão macia antes, e Veor percebe o quanto ela está gostando. Ao notar isso, ela se recompõe e age como se a comida fosse apenas razoável. Então, relutantemente, ela perdoa Veor por ter causado o mal-entendido naquela manhã. Depois disso, Sera também fica curiosa sobre a criatura de onde veio a carne. Veor explica que a criatura já foi abatida, então seus homens estão limpando o restante da carcaça do lado de fora. Sera olha pela janela, achando que seria algum tipo de gado suculento. Em vez disso, ela se depara com a visão de um dragão feroz. Chocada, ela se pergunta se esses são os dragões das lendas que supostamente cospem fogo. Veor dá uma risada, explicando que, embora existam dragões que cospem fogo, esse é apenas um herbívoro. Então ele percebe que Sera terminou toda a carne, mesmo depois de descobrir a origem. Depois que Sera termina de comer, Veor pede para que ela vá lá fora com ele. Sera ainda não confia nele, então fica hesitante em sair. Veor se pergunta se ela está simplesmente com medo das feras que verá naquela terra estrangeira, então ela fica irritada e aceita o desafio. Enquanto se prepara para sair, Sera ainda avisa Veor que não confia nele. Ele aceita o aviso, mas ainda acredita que ela vai adorar a paisagem lá fora. Logo, quando Sera sai da casa, ela fica impressionada ao ver um prado tranquilo, cheio de vida selvagem. Veor percebe sua surpresa e explica que, embora o campo de batalha fosse um deserto devastado, o restante das terras dos bárbaros é repleto de vida. Então, Veor começa a caminhar para lhe mostrar outra paisagem, e Sera se prepara mentalmente para as surpresas que virão. Enquanto caminham pela floresta, Sera observa curiosamente toda a vida selvagem ao redor. Lá em cima, ela avista um dragão voando no céu. Então, Veor explica que eles são apenas animais comuns que vivem em suas terras. Embora seja difícil caçar dragões, eles geralmente não incomodam os bárbaros, desde que ninguém invada seus ninhos. Sera fica irritada com a forma casual com que Veor trata essas criaturas aterrorizantes, mas ele a lembra de que ela acabou de comer um no café da manhã. Constrangida, Sera fica em silêncio e continua andando. Logo, ela ouve um som suave ao longe e se pergunta o que é. À medida que se aproxima, fica chocada ao ver uma cachoeira cristalina e impecável. Surpresa, Sera solta que nunca tinha visto uma antes. Então Veor se pergunta se no reino dela não existem cachoeiras. Sera fica na defensiva e tenta negar, mas então se lembra de que o reino de Ildóren realmente não possui esses lugares naturais. Veor se sente mal e a tranquiliza, dizendo que só queria mostrar a bela cachoeira, não se gabar dos recursos de suas terras. Então de repente ele tira a camisa e diz para Sera fazer o mesmo. Chocada, ela pergunta o motivo, e Veor diz que eles devem entrar na água juntos. Com sua mente pervertida, Sera começa a imaginar coisas impróprias, mas Veor explica que só quer que ela tome um banho. Mesmo assim, ela o lembra de que um homem e uma mulher tomarem banho juntos é completamente inaceitável. Veor responde que os bárbaros não compartilham da cultura dela, então não vê problema nisso. Cersei também se aproxima de Sera e a lembra de que ela ainda não tomou banho depois da batalha sangrenta no campo de guerra. Ela ressalta que se não se lavar logo, seu corpo sujo vai deixar todo o lugar com mau cheiro. Finalmente, Sera concorda em tomar banho, mas manda Veor para outro lugar para que ele não possa vê-la. Cersei acompanha Sera até a água, e ela pensa que está sendo vigiada. No entanto, Cersei explica que na verdade está ali
ali para garantir sua segurança. Sera fica confusa, mas de repente uma enorme tartaruga mordedora aparece do nada diante delas. Aterrorizada, Sera se agarra a uma rocha, e Cersei diz que existem muitas outras criaturas estranhas ali que vão assustá-la. Ainda assim, ela se pergunta por que Sera está tão assustada, já que essas criaturas são animais pacíficos. De repente, Sera percebe várias monstruosidades indescritíveis que parecem mais saídas de histórias de horror do que animais, e sai correndo da cachoeira aterrorizante. Cersei fica preocupada com ela, mas não vai atrás quando percebe para onde Sera está indo. Enquanto isso, depois que Sera para de entrar em pânico, ela percebe que deixou suas roupas lá na cachoeira. De repente, um pássaro grita alto, interrompendo sua linha de pensamento. Então, Sera se prepara para voltar e pegar suas roupas. No entanto, um homem estranho a chama. Então ela se pergunta se finalmente chegou a hora de perder sua inocência para algum bárbaro desconhecido. À medida que o homem se aproxima, ela recua instintivamente e manda que ele fique longe. Ele se recusa a ouvir e chega mais perto. Então Sera finalmente consegue ver o rosto bonito dele. Ela começa a comparar o estranho atraente com os homens de seu reino, mas então se lembra de que ainda está nua, coberta apenas por uma toalha. Sera manda o homem se afastar novamente, mas ele permanece parado no lugar. Em vez disso, ele percebe o quão vulnerável ela está e deduz que ela deve ter fugido do banho depois de se assustar. Felizmente, o jovem não zomba dela por estar com medo. Ele revela que sua mãe também era uma mulher do oeste, então ela se assustava durante o banho, assim como Sera. Sua mãe costumava lhe contar histórias sobre o reino dela, que não tinha vida selvagem nem natureza, assim como a terra natal de Sera. Surpresa, Sera se pergunta se a mãe desse bárbaro era uma cavaleira desaparecida capturada durante a expedição de seu avô. Enquanto está perdida em pensamentos, o jovem coloca suas próprias roupas sobre ela. Em seguida, diz para ela voltar com ele para que possam encontrar suas roupas. Sera fica surpresa que um bárbaro possa ser tão cavalheiro e se pergunta se Veor é apenas um caso especial e desequilibrado. Enquanto isso, o homem percebe que o rosto dela está vermelho, então se aproxima para verificar se ela está com febre. Sendo uma jovem nobre, Sera fica completamente sem graça com o toque dele. O homem acha que a febre dela está forte demais, então ela não conseguiria descer a montanha sozinha. Ele a pega no colo para carregá-la. Logo, Cersei encontra os dois juntos e se pergunta como seu mestre Veor conseguiu domar Sera tão facilmente. Ao ouvir o nome dele, Sera finalmente percebe que o jovem que a está carregando não é outro senão o próprio Veor, agora sem barba. Ele sorri satisfeito ao ver o quanto ela está chocada. Furiosa com o engano, Sera dá um tapa em Veor, que elogia alegremente o fato de ela estar demonstrando muito mais reação. Enquanto caminham de volta para casa, Cersei se pergunta se Veor ficará bem, enquanto Sera o avisa que o teria desafiado para um duelo se tivesse sua espada. Em seguida, ela o culpa pelo seu pânico, já que ele a levou para uma área tão perigosa. No entanto, Cersei explica que toda a vida selvagem ao redor é pacífica, já que Veor patrulha pessoalmente a área para garantir que não haja criaturas perigosas. Veor também explica que tomou banho sozinho porque Sera queria privacidade. Caso contrário, ele a teria protegido. Sera então se pergunta se criaturas como dragões são perigosas o suficiente para exigir proteção. Veor explica que, embora os dragões sejam fortes, geralmente são covardes e não provocam as pessoas por conta própria. No entanto, Cersei aponta que apenas Veor é forte o suficiente para considerar dragões covardes. Ele então se vira para Sera, satisfeito por ter visto um novo lado dela. Constrangida com a atenção dele, Sera o perdoa como agradecimento pela bela paisagem e sai dali irritada. No caminho de volta para casa, ela pensa que talvez não seja tão ruim ser a esposa de Veor, já que ele é tão bonito sem barba. Infelizmente, poucos dias depois ela o vê novamente com a barba cheia, fazendo sua aparência voltar ao ponto inicial. Alguns dias depois, Sera escuta com impaciência enquanto Veor a convida para uma reunião com os membros do clã dele. Ele lhe mostra o local do encontro, que é o assentamento mais antigo e maior da raça dos bárbaros, chamado Vila Beira Lago. Sera observa a localização da vila, mas então começa a se perguntar por que Veor está vazando para ela uma possível informação militar estratégica. Ela se pergunta se Veor está subestimando sua capacidade, e o lembra de que pode muito bem escapar para sua terra natal e repassar essas informações para o exército de lá. Ao ouvir o aviso de Sera, Veor começa a rir alto. Ele lembra Sera de que, poucos dias atrás, ela ficou encantada pelo rosto barbeado dele, então não tem como ela querer machucá-lo. Ele também acha que pode facilmente fazê-la se tornar sua esposa, então não está preocupado com a possibilidade de ela vazar qualquer informação sensível. Enquanto os dois discutem sem parar, Cersei observa que eles já estão agindo como um casal casado. Depois de algum tempo, todos chegam ao local da reunião, onde Sera se vê cercada por 100 homens intimidadoras, fortemente
Fortemente armados, cada um daqueles bárbaros experientes implora para que Veor lhes dê uma chance de cruzar lâminas com a capitã. Sera pensa que sua hora finalmente chegou, já que os bárbaros querem matá-la como vingança por ela ter derrotado seus companheiros. No entanto, Veor manda os bárbaros recuarem e darem a ela uma recepção digna dentro da tribo. Ao comando do líder, todos os bárbaros de sangue quente se acalmam e dão espaço para Sera. Ao ver os rostos animados deles, Sera se pergunta por que todos estão reunidos ali se não queriam matá-la. Veor explica que eles estão ali apenas para recebê-la, na esperança de conseguir uma luta amistosa com ela. Isso a deixa ainda mais confusa, e ela pergunta a Veor por que nenhum dos bárbaros quer vingança. Para responder a pergunta dela, Veor pergunta aos próprios bárbaros se eles nutrem algum ódio por Sera. Todos declaram seriamente que não guardam nenhuma mágoa e se alinham em uma formação de guerreiros, para recebê-la na tribo. Sera ainda não confia nos bárbaros, achando que eles estão apenas seguindo as ordens do líder. Mesmo assim, ela segue Veor e Cersei para dentro da formação. Enquanto caminham, de repente, um dos bárbaros cai no choro e rompe a formação atrás de Sera. Inspirado pela coragem dela, ele a elogia por sua incrível demonstração de artes marciais no campo de batalha. Sera fica completamente sem palavras quando mais bárbaros começam a se juntar aos elogios, exaltando tanto sua beleza quanto suas habilidades. Ela fica totalmente sem jeito com tantos elogios vindos de seus inimigos, mas Veor a lembra de que todos os bárbaros respeitam a força, não importa a quem ela pertença. Atônita, ela continua seguindo Veor cada vez mais para dentro da vila. Enquanto caminha pelo local, observa uma comunidade pacífica ocupada com o processamento de animais. De repente, Veor para diante de uma casa onde água está sendo fervida. Ele diz a Cersei e Sera que elas ficarão naquela casa enquanto ele resolve uma reunião com os anciãos. Em seguida, anuncia sua presença aos moradores da casa. Logo, uma senhora gentil sai da casa, perguntando o que Veor deseja. Ele a apresenta a Sera como sua esposa e pede que cuide dela enquanto ele estiver fora. Surpresa, a mulher fica imediatamente encantada com a beleza cativante de Sera. Ela a puxa para dentro para cuidar dela, sem nem se der ao trabalho de ouvir as reclamações da pobre garota. Lá dentro, a senhora se desculpa por ter sido tão insistente, mas Sera a perdoa. Então ela chama seu filho, Gatar, e manda que ele traga algumas ervas medicinais para ela. Enquanto o garotinho se esforça para vasculhar uma caixa grande, a mãe levanta a tampa para ajudá-lo na busca. Logo ele tira um saquinho de ervas, e a senhora o leva até a água fervente para preparar chá. Sera se pergunta se é normal os bárbaros colocarem ervas no chá, e a mulher confirma com a cabeça. Então a outra mulher ao lado dela observa que vão precisar de mais água fervida para preparar chá suficiente para todos. Ela manda os filhos buscarem mais lenha, e Sera fica impressionada ao ver que as crianças bárbaras já são ensinadas a serem tão fortes e independentes. A mãe das crianças não vê nada demais nisso, dizendo que elas estão apenas copiando os mais velhos. Depois, quando o chá fica pronto, Sera toma um gole. Ela admite que o chá é melhor do que esperava, e que o sabor das ervas revigora seu corpo. Cersei acha que as ervas têm um gosto tão bom porque vem da árvore sagrada especial. Assim que Sera termina sua xícara, pede outra com entusiasmo. Depois disso, ela percebe que as duas mães que moram na casa não são parentes. Ela se pergunta se são as únicas pessoas vivendo ali, e pergunta se os maridos delas estão trabalhando no exército, do lado de fora. No entanto, a mulher a surpreende ao revelar que ambas são viúvas. Ela explica que seus maridos perderam a vida em uma batalha contra o Oeste, e Sera se sente culpada pelos crimes cometidos pelo seu próprio povo. Mesmo sabendo que o exército do Oeste estava lutando para conseguir recursos para o seu próprio povo, Sera ainda se sente mal por terem destruído vidas inocentes. Ela pede desculpas às duas mães em nome do seu exército, achando que elas têm todo o direito de estar com raiva dela. No entanto, a mulher bárbara fica confusa, porque acha estranho que Sera espere que elas queiram vingança. Sera lembra as duas que foi o povo dela que matou seus maridos, e ressalta que pode muito bem ter sido ela mesma a responsável. Ao ouvirem isso, as mulheres finalmente ficam em silêncio. Então, a mais velha delas começa a falar. Embora fique triste por seu filho mais novo não ter podido ver o rosto do pai, ela ainda considera uma bênção que ele tenha estado presente no funeral do próprio pai. Desde então, ela permaneceu grata por seu filho, e continuou a criá-lo com amor e carinho. Ela também ressalta que se não fosse pela guerra, os homens bárbaros poderiam perder a vida em outras aventuras arriscadas, como explorar cavernas, lutar contra monstros ou caçar dragões. Mesmo que não morressem, os guerreiros bárbaros poderiam acabar incapacitados para sempre. Então ela acha normal que as mulheres deles percam os maridos com tanta frequência. Ao ouvir isso, Sera fica completamente atônita e se pergunta se todos os bárbaros tratam a perda de uma vida com tanta naturalidade. De repente, um sino de alarme ecoa pela cidade, pois as torres de
vigia detectam um ataque se aproximando. Dentro da casa, Cersei percebe o que está acontecendo e avisa a todos que eles estão sob ataque. Antes que alguém possa reagir, uma criatura voadora atravessa o teto da casa. Assim que a fumaça se dissipa, Serra se vê encarando um dragão alado com um grande bico. Cersei observa que aquele dragão se chama Tsukebikeshi e que ele é atraído pela fumaça da lenha queimando. Serra percebe que a reunião para tomar chá fez aquela criatura atacar, mas Cersei ressalta que os dragões normalmente não invadem a vila, pois sabem que os guerreiros os matariam. Infelizmente, elas não têm tempo para investigar, porque Gata se assusta com o dragão e começa a chorar nos braços da mãe. O som do choro do menino chama a atenção do dragão, então Serra se prepara para lutar. Cersei manda Serra fugir da vila, já que ela é a preciosa esposa de Veor. No entanto, Serra recusa firmemente. Ela fica irritada com Cersei por tratar a vida das outras pessoas como descartável e se preocupar apenas com uma única pessoa. Em seguida, lembra Cersei de que não é uma princesa frágil que precisa ser protegida. Com o orgulho de uma capitã dos cavaleiros de Ildóren, Serra enfrenta corajosamente o dragão com uma pinça quente nas mãos. Quando a criatura ruge para ela, Serra arrebate usando a pinça como se fosse um taco de beisebol. Cersei fica chocada e avisa Serra de que ela não pode derrotar o dragão com um simples utensílio de cozinha. Porém, Serra não quer mais discutir e manda Cersei simplesmente fugir. Ela também observa que o golpe do dragão não chegou nem perto de ser tão poderoso quanto a espada de Veor, então se sente confiante de que pode vencê-lo. Determinada a proteger as pessoas atrás dela, Serra salta para perto do rosto do dragão e enfia a pinça bem no olho da criatura. Enquanto Cersei continua observando, Serra ordena que ela vá embora e pare de fazê-la perder tempo. Finalmente, Cersei percebe que está colocando a vida de Serra em risco ao distraí-la e por fim deixa a casa. Depois que Cersei vai embora, Serra provoca o dragão para fazê-lo encará-la. Enquanto isso, em outra parte da vila, os guerreiros bárbaros imobilizam o outro dragão com cordas. Com a criatura contida, Veor concentra sua força e decepa o pescoço dela. Em seguida, ele pergunta aos soldados quantos outros dragões ainda estão invadindo a vila. Um dos soldados o informa de que ainda restam outros 3 dragões. Então Veor ordena que ele procure qualquer morador que ainda não tenha evacuado. O soldado concorda, enquanto Veor pensa que Serra deve estar em segurança, já que Cersei certamente a teria ajudado a escapar. Depois de afastar suas próprias preocupações, ele reúne os bárbaros para proteger o restante da vila e derrota mais 2 dos dragões que restavam. Depois de derrotar os outros 2, Veor se pergunta onde está o último. De repente, Cersei corre até ele sem Serra atrás. Ela diz a Veor que um dragão atacou a casa onde elas estavam hospedadas, e antes mesmo que consiga terminar a frase, Veor dispara passando por ela. Perto da casa, Serra corre para fugir do dragão, percebendo que a criatura voadora é mais rápida do que ela em campo aberto. Incapaz de escapar da velocidade absurda dele, ela se vira e se prepara para resistir até o fim. Embora o dragão também esteja exausto pela longa luta, ele ainda avança contra Serra em uma velocidade cegante. Desta vez, o bico afiado da criatura quebra a pinça, deixando Serra sem nada para se defender. Finalmente, ela pensa que depois de ter demonstrado piedade por seus inimigos indefesos, pode morrer como uma cavaleira com sua honra ainda intacta. Enquanto o dragão se aproxima para dar o golpe final, Serra fecha os olhos, sem nem tentar resistir, mas bem no instante em que se prepara para a morte, Veor surge correndo atrás dela, gritando para que ela tape os ouvidos. Assustada, Serra faz o que ele manda e de repente Veor solta um rugido ensurdecedor na direção do dragão. Sua voz estrondosa estoura os tímpanos da pobre criatura, e Veor aproveita essa chance para despedaçá-la com um golpe. Vendo o dragão cair diante dela, Serra continua em choque enquanto Veor pede desculpas por ter chegado tarde. Em seguida, ele agradece sinceramente por ela ter arriscado a própria vida para salvar seu precioso povo. Por fim, Veor expressa seu alívio por ela ainda estar bem, ao ouvir a preocupação sincera na voz dele. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Serra. Naquele momento, ela se sente confusa sem entender por que está chorando, mas as lágrimas continuam caindo sem parar. Veor sorri em silêncio para ela, e então a carrega de volta para a vila, sabendo que ela não está em condições de andar. Quando Cersei percebe seu retorno, grita de alegria, enquanto Serra permite que Veor a trate como uma princesa. Mais tarde naquela noite, os bárbaros fazem um banquete para celebrar a vitória de Serra e a defesa de sua vila. Enquanto Serra tenta esquecer o que aconteceu, ela ainda se sente envergonhada por ter chorado nos braços de Veor como uma garotinha apenas algumas horas antes. Nesse momento, Cersei a elogia por proteger seu povo. Ela admite que nunca esperou que uma nobre arrogante
do oeste arriscasse a própria vida pelos outros. Então agora ela vê Sera com outros olhos. Ao ouvir isso, Sera finalmente se perdoa por ter agido de forma um pouco mimada, depois de sua batalha de vida ou morte. Então sua atenção se volta para o quão másculo Veor parecia ao salvá-la. Enquanto Sera encontra outro motivo para corar, uma pequena fada a chama. Quando Sera se vira na direção da voz, ela cospe sua bebida em choque, pensando que está alucinando por causa do estresse. No entanto, as 3 fadas começam a dançar na frente dela. Então ela finalmente percebe que elas são reais. Então Veor se aproxima dela, dizendo que ela está prestes a ter uma surpresa ainda maior. Atrás dele, vários anciãos tribais de raças diferentes aparecem para conhecer Sera pela primeira vez. Ao ver todos os anões, elfos e espíritos, Sera sente como se tivesse sido teleportada para um mundo de fantasia. Perto dali, um dos anciãos anões lhe dá uma espada como presente de apresentação para a esposa do chefe bárbaro. Sera recusa o presente por cortesia, mas Veor diz a ela que ela vai agarrá-lo num piscar de olhos depois de ver sua fabricação magistral. Ela hesita, mas finalmente dá uma olhada na lâmina. Após uma observação cuidadosa, Sera nota que a lâmina é belamente forjada, enquanto ainda mantém seu fio afiado para proporcionar poder de corte em uma luta. Enquanto ela admira o corpo da lâmina, o ferreiro anão explica que a forjou a partir de um metal precioso, conhecido como mitril. Sera fica surpresa e o anão começa a se gabar ainda mais de seu trabalho. No entanto, Veor os interrompe para apresentar todos os novos chefes a Sera. Ele começa pelos anões, que são os anciãos do clã Kefto, conhecidos como Vaz, Guaz e Balat. Então ele apresenta o ancião Ist, Karka, e a anciã dos espíritos como Nimhala. Por fim, Veor apresenta o chefe das fadas Vilfumek a Sera, que sente como se estivesse sonhando. Veor a tranquiliza dizendo que todos eles são reais, mas Sera se sente nervosa perto deles. Karka diz para ela relaxar, sabendo que é a primeira vez dela vendo criaturas tão estranhas. E então Nimhala lhe dá uma mistura especial de chá para aproveitar, mas revela que ela é ainda mais forte do que sedativos médicos. Ao ouvir a conversa dessas criaturas mágicas, Sera admite que está aprendendo sobre um lado totalmente novo do mundo. Veor explica que ela nunca os viu antes porque as criaturas mágicas evitam o oeste. Então Sera se pergunta por que agora estão tão ansiosas para conhecê-la. Veor a lembra de que ele organizou especificamente esse encontro para que os anciãos pudessem conhecê-la. Ele revela que depois de sua própria tribo bárbara, chamada Tribo Khornen, as outras 4 tribos se unem a eles para formar a aliança das 5 grandes tribos. Embora Veor seja o futuro grande chefe das 5 tribos, essa posição só é escolhida após um ritual realizado pelos espíritos. Ele explica que como cada uma das 5 tribos tem suas próprias habilidades e culturas a oferecer, elas vivem em harmonia, apoiando-se mutuamente com seus pontos fortes e contando umas com as outras para compensar suas fraquezas. No entanto, ele arruína completamente o clima sério ao afirmar que a aliança não faz realmente nada, a menos que as 5 tribos estejam em uma crise grave. Então Sera se pergunta se a invasão de seu reino contou como uma crise grave para a aliança. Ao ouvir isso, todos os chefes tribais começam a rir, e Veor se desculpa com Sera pela reação deles. Ele explica que a aliança não se envolve em disputas territoriais. Então Sera se pergunta se suas guerras simplesmente parecem brigas de animais para eles. Veor acha que as pessoas não são muito diferentes dos animais de qualquer forma, então ela não deveria se sentir envergonhada por isso. Ele também aponta que a aliança foi criada com outro propósito. Sera se pergunta qual é, então Veor revela que existe uma ameaça muito maior do que os perigosos dragões que ela viu. Embora os dragões possam ser fortes e difíceis de derrotar, Veor explica que existem criaturas chamadas demônios, que são ameaças vivas para a sociedade. Até mesmo o poderoso Veor admite que preferiria lutar 1000 guerras contra Ildóren do que enfrentar um grupo de demônios cruéis. Sera se pergunta que tipo de monstros são aterrorizantes o bastante para assustá-lo, e até os chefes tribais perdem sua atitude alegre ao pensar em enfrentá-los. Para mudar de assunto, os chefes voltam a celebrar e encorajam Veor a construir um legado bem-sucedido com Sera. Veor tranquiliza Sera dizendo que os anciãos realmente a respeitam. Ele revela que todos os presentes que ela está usando, incluindo suas roupas e seu colar, foram feitos à mão pelos anciãos para recebê-la em suas tribos. Então Karka também revela que encantou sua espada, para que ela sempre se repare automaticamente. Sera se pergunta se algo assim é possível, mas Veor a tranquiliza dizendo que a magia Ixt é muito poderosa. Ao ver como as diferentes raças colaboram com seus pontos fortes para se apoiarem, Sera começa a pensar que as terras bárbaras não são um lugar ruim, afinal. No dia seguinte, Cersei acorda Sera com um susto. Depois
Depois de se levantar, ela se pergunta se seu encontro com as criaturas mágicas na noite anterior foi um sonho. No entanto, Sera avista a espada encantada por perto, então sabe que o encontro foi real. Atrás dela, Veor se aproxima para cumprimentá-la. Quando Sera se vira, ela fica sem jeito porque ele raspou a barba de novo. Veor se diverte com a reação envergonhada dela e se vira depois de chamá-la para o almoço. Cersei de repente enfia um sanduíche na boca de Sera. Sera percebe que o sanduíche é delicioso. Ela se pergunta de onde veio a carne, então Cersei diz que é do mesmo dragão que ela matou. Sera acha que a ave bárbara é ótima, enquanto Cersei fica chocada por ela tratar dragões perigosos como pássaros comuns. Depois que Sera come até se satisfazer, Veor pede que ela vá com ele conhecer alguém que ela conhece. Sera se pergunta quem a conheceria na tribo bárbara, mas Veor deixa isso como surpresa. Algum tempo depois eles chegam a uma casa comum, onde uma mulher os espera. A senhora cumprimenta Sera com um sorriso, e a elogia por defender uma família comum de um dragão feroz. Sera se pergunta quem ela é, já que não consegue reconhecê-la de jeito nenhum. Ao ouvir isso, a senhora percebe que mudou ao longo dos últimos anos. Ela explica que é Nileia, uma ex-cavaleira que serviu sob o comando de Sera alguns anos atrás. Ao ouvir seu nome, Sera se lembra de Nileia, que era uma jovem apaixonada. Desde que entrou para seu serviço, Nileia agiu como o braço direito de Sera e se juntou a ela em muitas operações importantes. Juntas, as duas lutaram bravamente contra os bárbaros, ambas querendo obter seus recursos para o reino de Ildorém. Infelizmente, durante uma missão, Sera foi separada de Nileia, que foi derrotada por um soldado bárbaro e levada como prisioneira. Ao se lembrar disso, Sera fica de queixo caído e se pergunta se a mulher parada na sua frente realmente é a Nileia de todos aqueles anos atrás. Então ela nota a enorme barriga de Nileia, que lhe diz que está grávida de seu segundo filho. Ao ouvir isso, o mundo inteiro de Sera vira de cabeça para baixo. Então Nileia a leva para dentro de sua casa para colocar o papo em dia. Lá ela explica que depois que os bárbaros começaram a falar sobre a cavaleira do Elmo de Cristal, ela imaginou que eles tinham capturado sua antiga capitã. Sera fica surpresa por ela ter encontrado um marido com quem se estabelecer. Nileia explica que o soldado que a derrotou também a pediu em casamento. Então ela aceitou sua oferta e se estabeleceu na vila dele. Depois de viver seus últimos anos tão pacificamente com seu marido e sua família, ela sente como se seus dias como uma jovem cavaleira de sangue quente pertencessem a outra pessoa. Sera se pergunta por que ela pediu a Veor que a convidasse até ali, já que uma pessoa comum não deveria chamar o grande chefe para resolver tarefas comuns. No entanto, Nileia explica a ela que os bárbaros não têm esse tipo de formalidade sobre status. Ela também acha que Veor é um jovem bastante prestativo, então frequentemente pede a ajuda dele. Ao ouvir isso, Sera acha que ela está brincando, já que Veor parece um tiozão. No entanto, Nileia então lhe diz que ele tem apenas 18 anos, o que a deixa completamente chocada. Sera começa a tentar lidar com isso, e afirma que um garoto tão jovem quanto Veor jamais poderia ter uma barba cheia. Veor não se importa com a provocação dela, e explica que ajuda Nileia bastante, já que o marido dela é seu primo. Ainda assim, Sera se recusa a superar a pouca idade dele. Então Nileia aponta que Sera faz 26 anos este ano. Enquanto Sera se sente exposta, Veor acha que a idade dela é perfeita para o casamento. Sera ainda se recusa a aceitar o elogio dele. Então Veor se pergunta se poderia tê-la convencido a se casar com ele se ela o tivesse conhecido quando era mais jovem. De repente, Sera bate sua lâmina com força e declara que, não importa em que época eles tivessem se conhecido, ela jamais se tornaria esposa de um inimigo. Veor fica atordoado por um instante, mas então começa a rir da demonstração séria dela. De repente, ele pede desculpas a Sera por ter sido rude. Cersei se pergunta por que a atitude de Veor mudou sem motivo. Então Nileia pergunta a ela o quão ferida Sera estava quando os bárbaros a capturaram. Cersei revela que Sera não estava ferida, mas sua espada havia se despedaçado durante a luta. Ao ouvir isso, Nileia aponta que Veor não conseguiu realmente derrotar Sera, e que ele apenas destruiu sua lâmina. Ela explica que em circunstâncias normais, um cavaleiro e um guerreiro podem lutar até a morte, ou até que a outra parte não consiga mais lutar. No entanto, no caso de Veor, apesar de sua incrível vantagem de força sobre Sera e de sua espada encantada resistente, ele só venceu porque a espada comum dela foi destruída, não porque ele realmente acertou um golpe nela. Nileia aponta que se Veor lutasse contra Sera com o mesmo equipamento, a próxima luta poderia simplesmente terminar com a própria morte dele. Ao ouvir isso, Cersei engole seco em choque, mas Nileia admite que ter um equipamento melhor que o oponente também é uma estratégia de guerra. Ela também se lembra de que Veor não usou sua voz trovejante contra Sera, então talvez ele pudesse virar o jogo em uma luta real. Ainda assim, ela acha
acha que Veor não pode se gabar de tê-la derrotado de jeito nenhum, o que o deixa completamente envergonhado. Cera permanece em silêncio, então Veor se sente grato por o destino ter permitido que ele a derrotasse naquele dia. Logo, o marido de Nileia, Vidal, volta para casa. Seu rosto se ilumina de alegria ao ver Veor. Vidal então entrega seu filho a Nileia, que o segura bem perto. Observando aquela família pacífica reunida, Cera se lembra de seus dias com Nileia como cavaleira. Naquela época, Nileia estava determinada a destruir os bárbaros e tomar suas terras para seu próprio povo. Mas agora ela se estabeleceu com essas mesmas pessoas em uma vida muito pacífica. Cera admite que Nileia parece muito mais feliz como dona de casa do que como uma soldada sedenta por sangue, mas rapidamente fica envergonhada com seus próprios pensamentos. Então Vidal e Nileia se levantam para preparar o jantar para eles. Mais tarde naquela noite, Cera fica sozinha com seus pensamentos na praia. Quando Veor se aproxima dela, ela admite que antes não sabia nada sobre as terras dos bárbaros. Apesar de sua ignorância, Cera avançou com a intenção de matar aquelas pessoas inocentes e tomar suas terras. Embora ainda espere levar algo útil de volta para salvar seu próprio povo, Cera admite que lutar contra tribos inocentes é errado. Ela admite que Veor não merece ser tratado como inimigo, mas também declara que ainda é leal ao povo de seu reino. Com o dever para com seu povo sobre seus ombros, Cera acha que não há como ela se casar com Veor. Ele acha que os sentimentos dela são válidos, mas de repente Cera admite que seus sentimentos pessoais são diferentes de seus deveres profissionais como cavaleira. Enquanto ela sugere timidamente que o casamento não seria tão ruim assim, Veor a provoca por dizer uma coisa e mudar de ideia no segundo seguinte. No dia seguinte, Veor a provoca sobre suas ações da noite anterior. Cera afirma que foi apenas no calor do momento, então Veor finge ficar decepcionado. No entanto, ela finalmente percebe que não consegue esconder seus sentimentos, e admite que aqueles sentimentos vieram do fundo de seu coração. Enquanto isso, perto das terras bárbaras, uma equipe de sacerdotes do reino de Ildóren, liderada pela sacerdotisa Malcius, avança em direção à localização de Cera. Malcius resmunga baixinho, furiosa porque os bárbaros selvagens continuam sequestrando as heroínas de sua nação e bloqueando seus recursos. Enquanto a equipe continua avançando, eles param de repente ao verem um arbusto se mexendo ali perto. Todos os soldados exaustos se preparam para enfrentar outro dragão, mas relaxam ao perceberem que é apenas um cervo. Mesmo nessa situação perigosa, Malcius permanece calma e segura um grosso grimório de magia. Ela lembra os soldados de que, mesmo que estejam cercados pelos inimigos mais fortes, eles podem vencer usando seus poderes mágicos. No entanto, ninguém acredita nas palavras arrogantes de Malcius. Eles a lembram de que todos estão ficando sem suprimentos, e que não vai demorar muito até aquelas terras perigosas os esgotarem completamente. Diante dos protestos de seus subordinados, Malcius fica ainda mais ousada. Ela questiona a dignidade dele como soldados e se pergunta se todos estão felizes em voltar para casa como fracassados, assim como todas as outras equipes de expedição. Enquanto os soldados ficam em silêncio, Malcius declara que a única forma de retornarem vitoriosos é resgatando sua preciosa cavaleira Cera e conquistando as terras bárbaras de uma vez por todas. Enquanto isso, de volta em casa, Cera se mantém ocupada cortando lenha com sua nova espada. Cersei se pergunta por que ela está trabalhando tanto. Então Cera diz que suas habilidades de guerreira vão enferrujar se ela ficar dentro de casa o dia inteiro. Cersei percebe que Cera simplesmente está entediada com sua vida pacífica, e Cera admite que sente falta de todos os combates e reuniões de estratégia. Então Cersei lembra a ela que se está tão entediada de viver em paz todos os dias, pode ajudá-la com todas as tarefas domésticas. Ao ouvir isso, Cera explica que não sabe como fazê-las, já que seu avô nunca a deixou fazer trabalho pesado e sujo. Depois de descobrir sobre o estilo de vida privilegiado de Cera, Cersei diz que ela não vai ficar entediada naquele dia. Ela aponta para longe de onde um grupo de bárbaros está se aproximando da casa deles. Logo, um bando de bárbaros liderado por Veor para em frente à casa, e o próprio Veor pergunta a Cera se ela quer treinar combate com os guerreiros de sua aldeia. Cersei explica que esse foi o jeito cabeça dura de Veor combater o tédio de Cera, mas Cera fica animada além da conta com a chance de lutar contra guerreiros de verdade. Antes que possam começar a lutar, Veor pede a Cersei para trazer a armadura de Cera. Cera fica surpresa por eles ainda terem sua armadura de cavaleira, então Cersei explica que simplesmente a limpou e guardou depois de tirá-la de seu corpo. Infelizmente, a proteção de cristal no capacete de Cera ainda está quebrada, então ela só pode usar o restante da armadura. Ainda assim, Cera fica impressionada por Cersei ter conseguido tirar a armadura de seu corpo inconsciente, já que a armadura de Ildóren exige treinamento adequado para ser vestida e
removida. Assim que Sera está pronta, ela sai e dá as boas-vindas a todos os desafiantes prontos para enfrentá-la. Ao verem o lendário capacete de cristal pessoalmente, todos os guerreiros bárbaros ficam ansiosos para lutar. No entanto, todos precisam esperar sua vez, já que o treino será 1 contra 1. Na primeira luta, um jovem soldado corajoso chamado Rahan se apresenta para enfrentar Sera. Veor apresenta os dois oponentes um ao outro. Então ele sinaliza o início da luta, e Rahan diz a Sera para lutar contra ele com tudo o que ela tem. Infelizmente, ela realmente o escuta. Ele acaba derrotado no chão depois de apenas um único movimento. Então, o pai de Rahan se adianta para vingar o filho, mas também é destruído com a mesma facilidade. Depois que esses dois fracotes caem, um guerreiro de verdade chamado Cero se apresenta para enfrentar Sera. Antes que possam começar a lutar, Cero agradece a ela por derrotar o dragão com cabeça de pássaro. Ele explica que as pessoas que Sera protegeu naquele dia eram na verdade seus parentes, então ele é imensamente grato a ela. Sera fica surpresa, mas então Cero coloca seu capacete para se preparar para a luta. Ele avança e ataca com suas duas espadas, mas Sera bloqueia ambos os ataques antes de derrubá-lo. Ao verem o soldado experiente perder com tanta facilidade, os bárbaros ficam chocados com a força de Sera. Então ela continua derrotando todos os outros guerreiros bárbaros, exceto o próprio Veor. Observando as lutas, até Cersei fica chocada com o poder de Sera. Vilfumek explica que Sera é tão forte por causa de sua força de vontade. Cersei não entende o conceito de força de vontade. Então Vilfumek diz a ela que todas as raças das 5 grandes tribos têm uma longa expectativa de vida, com exceção dos bárbaros Cornen. Como as outras raças vivem por tanto tempo, elas têm uma atitude alegre e despreocupada. No entanto, os bárbaros não têm o luxo de uma vida longa, então são muito mais apaixonados e corajosos na hora de alcançar seus objetivos. Por causa disso, eles conseguem lutar com tudo usando sua força de vontade, que é um forte desejo de realizar seus sonhos. No fim, quando há uma batalha entre dois guerreiros de habilidades iguais, a vitória vai para aquele que tem a vontade mais forte de vencer. E enquanto a fada explica isso, Veor e Sera têm sua própria luta de treino. Finalmente a luta dura mais do que 2 movimentos, enquanto os dois guerreiros se enfrentam de igual para igual. Com suas forças de vontade ardendo intensamente, nenhum dos lados recua, e ambos continuam dando tudo de si. No fim, tanto Sera quanto Veor quebram suas espadas de treino de madeira, então a luta termina empatada. Todos os bárbaros comemoram a luta incrível, e Veor se sente aliviado por ainda conseguir se manter à altura de Sera, quando luta com o mesmo equipamento. Então ele pergunta a ela se ainda está entediada. Sera se sente incrivelmente revigorada depois de todas aquelas lutas incríveis. Então agradece a Veor por ajudá-la. Nesse momento um velho corre até eles em pânico, anunciando que um dragão terrestre ferido está se movendo em direção à aldeia deles. Sem perder tempo, Veor parte com Sera e os bárbaros para lidar com essa nova ameaça. Enquanto todos esperam na floresta, Sera percebe que o dragão é muito mais forte do que os cabeças de pássaro que ela enfrentou na aldeia. Ainda assim, ela se pergunta por que tantos dragões estão atacando a aldeia, mesmo sendo criaturas pacíficas. Até os cabeças de pássaro sabiam que deviam evitar os bárbaros. Então Sera se pergunta se uma força externa está manipulando secretamente essas feras para atacar os bárbaros. Então ela se lembra de como Veor ficou sério quando soube da aparição desse dragão. No entanto, ela não tem tempo para relaxar, pois os soldados bárbaros atraem o dragão enfurecido em direção à armadilha. Assim que a fera aparece, Sera se prepara para agir, enquanto Veor orienta os soldados a atraírem o dragão para o lado dele. Enquanto o dragão os persegue, ele pisa em uma armadilha no chão e perde o equilíbrio. Ao mesmo tempo, alguns homens escondidos lançam cordas gigantes para prender a criatura. Com o dragão imobilizado em um só lugar, Sera salta de seu esconderijo e pousa na cabeça dele. Sem dar tempo para ele se libertar, ela crava sua espada diretamente no olho e na cabeça da criatura, matando-a instantaneamente. Depois que o dragão cai, todos os bárbaros comemoram a vitória. Então todos começam a limpar o cadáver da criatura. Sera fica impressionada com o tamanho enorme do dragão. Então Veor explica que este é um dragão verdadeiro em comparação aos cabeças de pássaro. Ele revela que muito tempo atrás, a espécie de dragão Morisúberi costumava ter asas em vez de 6 pernas. Usando o poder dessas asas, os dragões conseguiam voar pelo céu. Sera fica aterrorizada só de imaginar uma criatura voadora tão grande. E Veor diz a ela que ainda existem outros dragões capazes de voar. Ele menciona os dragões flamejantes voadores das montanhas, que fazem Sera se lembrar das criaturas fantásticas dos contos de fadas. Então, um dos homens que está limpando o dragão chama Veor para inspecioná-lo. Ele mostra uma marca no corpo do dragão, que
que parece ser o ferimento que o fez enlouquecer. Veor observa que, embora o ferimento seja uma estranha marca de queimadura, nem mesmo a magia élfica seria capaz de causar tal lesão. Sera se pergunta se o ferimento foi causado por magia, e Veor concorda com a cabeça. No entanto, ele pergunta a ela se alguém de Ildóren feriu esse dragão, já que está confiante de que nenhuma das 5 tribos consegue usar uma magia como essa. Sera não acha que alguém do seu povo consiga usar esse tipo de magia também, mas então ela se lembra da igreja. Conhecidos como a Ordem de Comoneras, os sacerdotes da igreja geralmente usam sua magia de luz para curar soldados e rezar em seus funerais. Ainda assim, ela nunca ouviu falar da igreja usando uma magia ofensiva tão estranha. Antes que possam discutir mais sobre isso, Vilfumek chega para informar que encontrou alguns usuários de magia desconhecidos por perto. Ela menciona que esses usuários de magia estão lançando feitiços sem um catalisador elemental, o que pode fazer uma maldição chamada praga aparecer. Ao ouvir isso, Veor fica chocado e ordena que metade de seus homens limpe rapidamente o dragão e volte para proteger a aldeia. Sera se pergunta o que é uma praga. Então Veor explica que as pragas aparecem quando alguém vai contra a ordem natural, como uma força que se opõe à própria natureza. Onde quer que uma praga apareça, ela invoca um demônio perigoso. Depois de ouvir esse nome, Sera percebe que os magos estão criando uma ameaça real para os bárbaros. Por perto, Malxius e seus soldados lutam com dificuldade contra um dragão. Apesar da fraqueza de seus soldados, ela se recusa a recuar e pega seu grimório. Enquanto isso, Veor e os outros correm em direção à localização dos sacerdotes. Quando chegam, eles veem um dragão morto cair no chão, recém-derrotado pelo feitiço de Malxius. Assim que Sera vê a sacerdotisa enlouquecida fechando seu grimório, ela corre em sua direção. Malxius fica agradavelmente surpresa ao ver que Sera está viva e bem, mas quando nota Veor e os outros bárbaros, sua expressão muda. Veor se pergunta se Sera conhece aquelas pessoas. Então ela explica que eles são do reino dela. Ao vê-los conversando com tanta familiaridade, Malxius fica indignada e se pergunta se Sera traiu sua nação. Ela lembra de que todos os bárbaros são selvagens que merecem morrer, mas Sera diz para ela se acalmar. No entanto, a sacerdotisa insana se recusa a mudar sua visão de mundo. Ela ressalta que o reino de Ildóren vem tentando há séculos conquistar as terras bárbaras para seu povo, então não há como eles simplesmente pararem. Então ela se pergunta se os bárbaros corromperam a mente de Sera. Sera fica envergonhada com a acusação e deixa claro que não sofreu lavagem cerebral. Ainda assim, parece que ela está falando com uma parede, já que Malxius se recusa a ouvir. Nas profundezas de sua insanidade, ela começa a entoar um feitiço malévolo para atacar os bárbaros. Ao ver o poder do feitiço, Sera percebe que todos aqueles dragões foram provocados por Malxius e sua magia. Enquanto isso, Malxius declara a Sera que até o destino apoia o reino de Ildóren, já que eles estão do lado justo. No entanto, Veor avisa que, ao se recusar a usar o poder da terra e da natureza como catalisadores para sua magia, ela cometeu um erro grave. Malxius permanece em silêncio e então pede que Sera volte para casa com ela. Sera se recusa a ir, então Veor pergunta a Malxius se ela está disposta a negociar as coisas com ele. Isso só serve para enfurecer Malxius, e ela finalmente libera um poderoso feitiço ofensivo para punir Sera. Felizmente, Veor fica na frente dela para protegê-la do ataque. Apesar de receber o impacto total do ataque de frente, Veor continua parado ali sem nenhum ferimento. Malxius pensa que venceu, mas então percebe que seu inimigo está completamente ileso. Nada impressionado, Veor avisa que um feitiço patético como o dela jamais conseguiria atravessar sua força de vontade. Depois de declarar isso, Veor puxa Sera para o seu lado, feliz por ela tê-lo escolhido. Ao ver isso, Malxius perde completamente o controle e começa a lançar cada vez mais magia para atacar Veor. Sob a intensidade de seu ódio, até os arredores começam a tremer enquanto uma aura maligna envolve Malxius. Vilfumek percebe que Malxius corrompeu a natureza ao redor deles, enquanto Veor observa que a sacerdotisa insana já passou do ponto de ser salva. De repente, a aura maligna ao redor de Malxius desaparece completamente, e tentáculos sombrios emergem do chão para prender seu corpo. Em um instante, a sacerdotisa é tomada por uma massa de fúria negra e implacável. Sera dá um passo à frente para ajudar Malxius, mas Veor a impede de avançar. Apesar das ações de Malxius, Sera ainda quer defender uma pessoa de seu reino. No entanto, Veor explica em uma voz grave que Malxius invocou a praga. Nesse momento, um dos tentáculos se aproxima da sacerdotisa aterrorizada, com um olho sinistro se abrindo em sua ponta. Em um instante, inúmeros olhos se abrem no corpo dos tentáculos sombrios, e Veor declara que um demônio perigoso apareceu. Enquanto Sera observa horrorizada, a criatura maligna começa a dissolver as roupas e o corpo de Malxius. Veor pensa que já é tarde demais
para salvá-la, mas talvez ainda consigam permitir que ela morra com o cadáver intacto, matando a criatura o mais rápido possível. Perto dali, Malcius se debate e grita por ajuda. Então, um de seus cavaleiros ataca o monstro. A princípio, o cavaleiro consegue cortar alguns tentáculos. No entanto, ele não consegue avançar mais, pois cada vez mais tentáculos continuam se regenerando. De repente, um tentáculo prende a perna do cavaleiro por baixo da terra, antes que a criatura o mate sem esforço. Em seguida, o monstro elimina o restante dos soldados de Malcius, enquanto ela assiste a tudo sem poder fazer nada. Depois de acabar com os cavaleiros, a criatura volta sua atenção para devorar Malcius. Ela começa a apagar suas memórias mais essenciais, para destruir sua mente, fazendo a sacerdotisa gritar de terror e dor. Diante disso, Veor ordena que os bárbaros ataquem a criatura, mas Sera é a primeira a avançar. Ela pensa que os bárbaros não têm motivo algum para salvar Malcius, já que ela atacou a vila deles, mas como cavaleira de Ildóren, ainda se sente responsável por proteger seu próprio povo. Ela corta os tentáculos que avançam e continua seguindo em frente, determinada a não deixar mais nenhum civil de Ildóren cair. Depois de aprender sobre o poder da força de vontade, Sera sente uma explosão de confiança e acredita que consegue derrotar até mesmo aquela criatura. Ela sobe no corpo do monstro para se aproximar de Malcius, mas ele se recusa a deixá-la chegar mais perto. Então pega Sera desprevenida e também a prende com seus tentáculos. Enquanto Sera se debate nas garras da criatura, Veor usa sua voz trovejante para atordoá-la. Seu ataque abre uma grande camada de tentáculos, expondo o núcleo interno do monstro. Para se proteger, a criatura solta Sera rapidamente, e ela volta para junto dos bárbaros. Depois que Veor a salva, Sera diz que não quer ser protegida. No entanto, Veor explica que deseja apoiá-la na derrota da criatura. Sera se pergunta por que os bárbaros estão dispostos a ajudá-la a proteger uma inimiga deles. Então Veor lembra que ela é alguém que protegeu muitos aldeões preciosos para eles. Para retribuir a imensa dívida que tem com Sera, os bárbaros não se importam em lutar por Malcius em consideração a ela, mesmo que seja sua inimiga. Embora Sera fique surpresa com o coração enorme dos bárbaros, o grupo não tem tempo para se emocionar. Sera se vira novamente para a criatura e pergunta a Veor se ele tem um plano. Ele explica que consegue expor o núcleo interno do monstro usando sua voz trovejante, dando a Sera a chance de atacá-lo enquanto os bárbaros o distraem. Veor pergunta se Sera se sente capaz de desferir o golpe final, e ela concorda com confiança. Então, ele usa sua habilidade de voz trovejante para atordoar a criatura. O núcleo do monstro fica mais uma vez exposto pelas poderosas ondas de choque, então ele se apressa para cobri-lo. No entanto, Sera corta a proteção ainda incompleta, enquanto os outros bárbaros mantêm os tentáculos da criatura longe dela. Isso lhe dá a chance de atravessar o núcleo maligno do monstro, encerrando sua vida de uma vez por todas. Depois que a criatura é derrotada, o mal dentro de seu corpo é purificado, transformando-se em um brilho radiante que se espalha sobre todos. Sera pousa de volta no chão, mas não antes de Malcius cair em cima de sua cabeça com todo o peso do corpo. Depois disso, os bárbaros levam Malcius de volta ao acampamento como prisioneira de guerra. Quando a sacerdotisa desperta, fica chocada com as roupas de prisioneira e as correntes que prendem seu corpo. Veor e Sera entram em sua cela para verificar como ela está. Ao ver o enorme Veor, Malcius pensa que ele pretende abusar dela, humilhá-la e depois assassiná-la como vingança. Em uma tentativa frágil de preservar sua dignidade, ela avisa Veor de que sofrerá punição divina caso ataque uma sacerdotisa. Observando seu pânico, Cersei se pergunta como Malcius conseguiu agir com tanta firmeza na floresta. Veor também se sente frustrado, pensando que não há como aquela garota insana ouvir o que ele tem a dizer. Malcius naturalmente pensa que jamais conversaria com selvagens, até perceber que Sera não está em lugar nenhum. Ela acredita que fracassou em sua missão de salvar Sera, mas Veor chama a Sera que estava atrás dele, para convencer Malcius. No entanto, Sera está ocupada demais se remexendo de vergonha ao perceber que Malcius está agindo do mesmo jeito tímido e constrangido que ela, no dia em que foi capturada. Veor pensa que ela não deveria comparar seu sofrimento ao de mais ninguém, mas Malcius fica furiosa ao vê-lo falando com tanta intimidade com Sera. Então, Sera diz que já não considera os bárbaros seus inimigos. Essa frase vira o mundo de Malcius completamente de cabeça para baixo, já que ela acredita que os bárbaros desejam destruir Ildóren por ter invadido suas terras. Sera revela que os bárbaros na verdade não odeiam o reino de Ildóren, embora nem mesmo ela saiba porque são tão compreensivos com uma nação hostil. Sera também conta a Malcius que os bárbaros ajudaram a salvá-la enquanto ela estava presa pela criatura. Isso a deixa
completamente em silêncio, então Sera lembra Malcius de que é uma péssima atitude retribuir a bondade de alguém com hostilidade. Ao ver o quanto Sera se adaptou à cultura bárbara, Malcius começa a chorar, pensando que os bárbaros a profanaram e fizeram lavagem cerebral nela, enquanto todos os outros na sala ficam horrorizados com aquela acusação repugnante. Malcius continua chorando. Veor se pergunta o que há de errado com a cabeça daquela mulher. Então Sera explica que a sacerdotisa admira cavaleiras um pouco mais do que deveria. De repente Malcius aponta para a roupa de Sera, lembrando-a de que é reveladora e completamente inapropriada. Ela presume que Sera foi transformada em um brinquedo dos bárbaros, mas Sera a tranquiliza, dizendo que eles apenas lhe deram roupas condizentes com a cultura deles. Ainda assim, Malcius se recusa a ouvi-la. Ela diz a Sera que se a lendária princesa Wisterésia ainda estivesse viva, ficaria profundamente decepcionada com suas atitudes. Ao ouvir esse nome, Sera fica em silêncio e pensa que talvez ela esteja certa. Nesse momento, Veor decide falar. Ele percebe que o povo de Ildóren considera Wisterésia morta, já que ela está desaparecida há mais de 20 anos. Malcius o adverte para não falar de sua cavaleira lendária com tanta leviandade, mas Veor a ignora. No entanto, ele de repente afirma que pode organizar facilmente um encontro com Wisterésia. Enquanto Sera e Malcius observam em choque, Veor revela que a lendária cavaleira desaparecida Wisterésia é na verdade sua mãe. Tanto Malcius quanto Sera gritam em puro horror, e depois de se acalmarem, aguardam pela chegada de Wisterésia. Enquanto tomam um pouco de chá, Sera pensa que faz sentido Wisterésia ser a mãe de Veor, afinal ela era a cavaleira mais forte entre eles. Malcius pensa que Veor está apenas tentando enganá-las, mas Sera diz que os bárbaros têm a tradição de se casar com cavaleiras poderosas, então ele provavelmente está falando a verdade. Ela conta a Malcius sobre Nileia, outra cavaleira que se casou entre os bárbaros e passou a viver na tribo. Em seguida, Sera também revela a Malcius que ela própria tem interesse em Veor. Malcius fica sem conseguir dizer uma palavra diante do choque absoluto que está sentindo, enquanto Sera lembra que ainda não se casou com Veor. Cersei provoca Sera, perguntando por que ela não se casa com ele se gosta tanto assim do homem. Sera finge que estava apenas observando Veor para aprender mais sobre as terras dos bárbaros em benefício de seu próprio povo, mas Cersei não se convence com essa desculpa. Então Sera pergunta a Malcius por que Veor mentiria sobre conhecer Wisterésia, já que seria facilmente desmascarado caso não conseguisse encontrá-la. Malcius não tem resposta para isso, então Sera diz para ela abrir um pouco a mente. Depois relembra suas memórias com Wisterésia de mais de 20 anos atrás. Naquela época, a pequena Sera havia perdido a mãe, então Wisterésia se tornou a figura de mãe e irmã mais velha que a criou dentro do exército. Desde então, Sera passou a admirá-la como seu ídolo, e ficou devastada quando Wisterésia desapareceu. Agora, como tem a chance de vê-la novamente, sente uma empolgação imensa, independentemente de sua situação atual. De repente, Sera sente a pressão esmagadora da aura de uma cavaleira. Pela entrada do cômodo, uma mulher intimidadora aparece, dando as boas-vindas a Sera e Malcius como esposa do grande chefe da tribo. Então, conforme Wisterésia se aproxima das garotas, Malcius recua horrorizada, enquanto Sera a encara com nervosismo. Wisterésia elogia Sera por suas contribuições à tribo bárbara e por sua relação com seu filho, falando com a elegância de uma verdadeira líder. De repente, ela abandona a postura altiva e abre um sorriso familiar. Ao ouvir sua voz, Sera se enche de lágrimas, incapaz de acreditar. Rezia deixa de lado toda a atuação graciosa e corre até Sera, abraçando-a com força e a enchendo de carinho. Ela reclama que queria ter visto Sera antes, mas precisou esperar caso sua aparição acabasse causando problemas para Veor. Então Veor entra no local e vê sua mãe atormentando a pobre Sera. Ele manda que ela pare de importunar a garota, mas Rezia se vira e pergunta até que ponto ele conseguiu avançar na conquista de Sera. Depois que ela inverte completamente a situação, é a vez de Veor ficar envergonhado, e ele diz à mãe que está tentando conquistar o coração de Sera. Ao ouvir isso, Rezia começa a rir dele, pensando que ele jamais conseguiria uma garota agindo de maneira tão certinha e formal. Enquanto Rezia continua provocando o filho e a futura nora, Malcius observa tudo boquiaberta. Ela se pergunta se aquele brutamontes gigante realmente é a princesa cavaleira das lendas. Então Rezia se vira para encará-la. Ela nota que Malcius pertence à Ordem de Comôneras, que em sua opinião é um culto cheio de mentirosos. Naturalmente Malcius se ofende com o comentário, mas Rezia a ignora, dizendo que não se importa com histórias inúteis de qualquer forma. Então algumas mulheres batem na casa para chamar Veor e Rezia. Rezia se levanta para um evento e diz que todos devem acompanhá-la. Então Sera se pergunta o que está acontecendo. Rezia explica que, como Sera ajudou a derrotar um dragão em
enfurecido e uma criatura ainda mais aterrorizante, a tribo está organizando um grande banquete em sua homenagem. Depois disso, todos vão até a praia e aproveitam uma grande celebração, observando os bárbaros preparando a carne do dragão. Sera percebe que eles fazem questão de usar absolutamente todas as partes do animal. Ela pensa que os bárbaros fazem isso para honrar a vida da criatura, impedindo que seu corpo seja desperdiçado. Sentindo a sinceridade das emoções daquele povo, Sera fica feliz por ter decidido se estabelecer ali. Em seguida, volta sua atenção para a guloseima saborosa que segura nas mãos. Veor se aproxima para comer com ela e lhe oferece um petisco ainda mais delicioso, coberto por um molho irresistível. Depois de dar uma única mordida, Sera se apaixona instantaneamente pela carne suculenta. Veor explica que a carne de dragão tem um sabor incrível quando é bem preservada, por isso é uma mercadoria de troca extremamente valiosa. Surpresa, Sera continua saboreando a iguaria preciosa em suas mãos. Então Résia se aproxima e lhe entrega uma bebida alcoólica forte o bastante para mandá-la para outro planeta. Embora Sera fique apavorada com a bebida, ela aceita e toma em particular. Enquanto isso, Malcius observa tudo, completamente chocada com o quanto Sera está se entregando à depravação. Perto dali, Cersei lhe oferece um pouco de carne. Malcius age como se fosse boa demais para aceitar comida de selvagens, mas seu estômago começa a reclamar de toda aquela postura arrogante. Cersei a provoca por recusar comida mesmo estando faminta, perguntando por que ela é tão obcecada pelo próprio orgulho. Então explica que, embora odeie os Comoneras por suas mentiras e atos malignos, há muito tempo um sacerdote de Ildóren lhe deu comida por caridade. Malcius fica surpresa, então Cersei joga um pedaço de carne quente direto em sua boca. Depois de lutar um pouco para mastigar, a sacerdotisa fica em silêncio. Cersei lembra que Sera salvou sua vida com muito esforço, então ela deveria valorizá-la em vez de colocar a própria sobrevivência em risco. Quando Malcius finalmente aceita a comida, começa a chorar ao pensar em todos os cavaleiros que vieram com ela. Sabendo que eles morreram porque ela foi teimosa demais para parar de perseguir Sera, Malcius se culpa por ter causado suas mortes e por ter sido a única a sair viva. Cersei também fica abalada, mas diz a Malcius que aqueles cavaleiros fizeram a própria escolha ao acompanhá-la, então não é culpa dela se morreram apoiando sua causa. A culpa de sobrevivente da sacerdotisa e o sentimento que demonstra por seus companheiros caídos despertam algo no coração de Cersei, e ela fica profundamente angustiada ao pensar no valor da vida para o povo de Ildóren. Em outro lugar, Sera se senta com Résia para relembrar o passado. Résia fica feliz ao ver que Sera está se adaptando tão bem à tribo bárbara. Ela elogia o quanto o colar de noivado fica bonito nela, mas Sera está chocada demais para aceitar o elogio. Só então ela finalmente percebe que o colar tinha um significado mais profundo, mas nunca havia notado isso, já que o povo de Ildóren realiza noivados com anéis. Résia explica que os bárbaros usam colares em vez de anéis, porque seu povo frequentemente perde membros em ataques de dragões. Em seguida, ela também revela que os bárbaros adotaram o costume de oferecer presentes de noivado em respeito à cultura de Ildóren. Antes de começarem a aceitar cavaleiras de Ildóren, os bárbaros não tinham cerimônias formais de casamento, então os relacionamentos dentro da tribo eram bastante selvagens. Centenas de anos atrás, quando os bárbaros encontraram as forças de Ildóren pela primeira vez, começaram a retornar às suas terras levando alguns prisioneiros de guerra. Com o tempo, esses prisioneiros acabavam se apaixonando pelos bárbaros e se estabelecendo em suas tribos. Agora, depois de tantos anos, é bastante comum que os bárbaros tenham algumas pessoas de Ildóren em suas famílias. Depois de explicar isso, Résia diz que não se incomoda nem um pouco com a relação entre Sera e Veor. E embora acredite que Sera tem liberdade para escolher quem quiser, ela a incentiva a ficar com Veor caso realmente goste dele. No entanto, Sera pensa que não merece viver um romance com Veor, pois ainda tem um dever para com seu povo. Sera acredita que não merece ser feliz antes de concluir sua missão, mas Résia se pergunta como ela pretende fazer outras pessoas felizes sem antes conhecer a felicidade por si mesma. Ela diz para Sera pensar bem e descobrir o que realmente deseja fazer. Então Sera mergulha em profundos pensamentos depois que ela vai embora. Alguns minutos depois, Veor se aproxima dela e explica que a aliança tribal realizará em breve uma cerimônia de purificação. Sera se pergunta do que se trata, então Veor diz que ela está prestes a descobrir um dos maiores segredos daquelas terras. Esse foi o final do 5º episódio. Assista ao próximo vídeo que aparece na tela. Inscreva-se e ative o sininho para não perder a parte 6.